em seu nome. Povo convocado pela palavra dos profetas, povo reunido em Cristo Senhor. Nós Somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Nós Somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por Bendito seja o bom Jesus que nos reúne na sua casa para celebrarmos o domingo, sexto do tempo comum. Aqui aos pés da Santíssima Trindade lá no cimo, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui mesmo junto de Jesus a Eucaristia, que nós vamos tornar presente no mistério da Santa Missa, sob o olhar de Santo Inácio de Loyola, onde iremos alguns de nós no País Basco, se Deus quiser, em final de abril, onde já tive a oportunidade de celebrar no seu quarto, hoje feito capela, e do lado esquerdo, aqui este lugar, onde se veneram as relíquias desse grande santo que foi São Francisco Xavier. Nascido uma família nobre, em Navarra, aos 19 anos estava a estudar em Paris, foi e conheceu outros universitários e que tiveram este sonho de levar o Evangelho pelo mundo. Não era muito a vontade dos pais, queriam que eles se formassem, formaram pessoas verdadeiramente inteligentes e formam. Mais tarde está ele a formar, juntamente com Santo Inácio de Loyola, que ele diz em relação a São Francisco Xavier, dos discípulos que ele teve mais dificuldade, como o pão a amassar, a massa mais dura de moldar, mas realmente tornou-se um missionário extraordinário. Celebramos a sua festa no dia 4 de fevereiro, ele demorou 13 meses de Lisboa até desembarcar na Índia e, como ouvimos ali fora, o modo dele conquistar as pessoas daqui foi através do amor. A melhor linguagem que ele usou foi a linguagem do amor, embora tenha aprendido também os idiomas e, embora não tenha dito, na sua história vem uma coisa muito simples. O primeiro lugar onde ele dormiu foi no hospital, ao lado da cama do doente que estava pior. E isso faz com que haja uma aceitação. Não é fácil de conquistar o coração desta gente. Não é difícil conquistar o coração desta gente quando dizem que esse padre vindo de Navarra, São Francisco Xavier, se deitou ao lado do doente mais pobre, e mais gravemente enfermo. E a partir daí, muitas curas que Deus, através dele, usava para curar as pessoas. E isto conquistou o coração. Mais tarde, ele encontrou um japonês e sonhou no Japão, sabendo, no entanto, que isso podia trazer-lhe a morte, o martírio, mas nada fez temer, que ele confiava inteiramente em Deus. E realmente ele escreveu a queixar-se que lhe doía o braço de tantos batismos estar a fazer. Só ali 10.000 batizados. Ainda foi para a Índia, para a China, ainda era também o seu sonho, todo este Oriente convertido por São Francisco Xavier. Até que a febre apoderou-se dele e morreu, creio que em 3 de dezembro, estamos a falar do século XVI, ele nasceu, ele morreu com 41 anos, 10 dos quais como evangelizador.
É, de facto, uma das figuras que a Península Ibérica devia orgulhar-se, e tem razão de se orgulhar, porque as suas conquistas foram feitas através do coração, através do amor. Desculpem-me esta introdução, que assim já quase está a homilia feita, mas para dizer o quão importante deve ser para nós sentirmos aqui. Está a ser transmitido pelo YouTube, é também uma rede que aqui usam muito e pediram-nos para o fazer. É um privilégio, é uma graça, poucos são aqueles vindos de Portugal que podem presidir no altar principal deste grande santuário do Bom Jesus. Aproveitemos, não por a vaidade de estarmos aqui, mas pela humildade que nos transmitiu e que nos transmite ainda hoje São Francisco Xavier, procurando até viver o espírito das bem-aventuranças que irão ser proclamadas no Evangelho de hoje. Para celebrarmos com uma alegria interior maior, para que o nosso sorriso chegue até ao coração, afastemos tudo que seja tristeza, preocupação, dor, sofrimento, enfim, tudo aquilo que às vezes nos torna um bocadinho amargos, para nos deixarmos adoçar pela palavra de Deus e pelo Deus bom Jesus, Deus feito amor e bondade para cada um de nós. Nunca tenhamos medo de Deus. Reconheçamos apenas aquilo que somos, pecadores, e confiemos na sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, prometesse estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor. Maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega a felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente.
Nada tem a temer quando vem o calor e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem, não se inquieta e não se deixa produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Feliz o homem que põe a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que põe a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes de comprar na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo, e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores levam à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Segunda leitura. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda estais nos vossos pecados. E assim, os que morreram em Cristo pereceram também. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, porque é grande no céu a vossa recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. O
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa recompensa. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Podeis sentar-vos. Apenas uma palavra breve, até porque já disse no início um bocadinho da história de São Francisco Xavier e até desta belíssima imagem e da força irresistível que estes homens, destes jovens que fundaram a Companhia de Jesus, com sonhos extraordinários. E realmente o tempo de sonhar verdadeiramente é na juventude. Eles sonharam, e sonharam muito mais do que aquilo que era pensável na altura. E realmente vir ao Oriente, aproveitar a situação comercial, mas também para trazer o Evangelho. É isso que chama missão ad gentes. Olhar para fora e levar esse tesouro da fé que nos tinha sido comunicado. Como ouvistes, e infelizmente essas páginas envergonham-nos, alguns tentaram converter à força da espada. Nunca resultou. Alguns tentaram converter condenando os que não queriam acreditar. Nunca resultou. Alguns, poucos, privilegiados, entenderam perfeitamente o Evangelho e quiseram imitar Jesus, transmitiram com o amor. E esses venceram. Porque o amor vence. Não é fácil. Não é fácil calar diante até de uma injustiça, mas quando nos apetecia mais gritar. Não é fácil esvaziarmos-nos para nos enchermos de Deus. Até é doloroso. Não é fácil ser borboleta, porque é preciso uma transformação, uma metamorfose muito grande para deixar de ser lagarta e ser borboleta e correr o risco até de, como borboleta, não viver muito. Mas nós somos chamados por Deus a sermos também, se assim o quiserem, borboletas. Tornar o mundo cheio de cor, cheio de beleza, cheio de alegria, levando do tesouro do coração de Cristo o amor para todos. E o amor, sobretudo, para os mais vulneráveis, os mais fragilizados, os que mais precisam. E foi isso que fez São Francisco Xavier. Por isso, e olhando rapidamente para as leituras, estou aqui a celebrar a missa paroquial, porque digo sempre aos meus paroquianos, é verdade, tenho que fazer o pagamento aos meus colegas, mas eles vão
celebrar a Eucaristia, até pode ter intenções. A missa paroquial, esteja onde estiver, a não ser que a saúde me impeça, sou eu que celebro. E por isso é que as minhas paróquias estão aqui também, no meu coração, através de vós, nesta comunhão grande. E a primeira leitura diz-nos que devemos confiar em Deus. Sempre, em todas as circunstâncias, confiar em Deus. Maldito o que põe confiança no homem. Quer dizer, é uma palavra forte, mas o que o autor sagrado quer dizer é que muitas vezes, quando confiamos em determinadas pessoas, desiludem-nos. E hoje facilmente encontramos desilusões. Mas só nos desiludem porque aconteceu uma coisa muito simples. Iludimos-nos. E Deus nunca nos desilude. Por isso, bendito o que confia no Senhor, o que põe a sua esperança no Senhor, como até cantamos. São Paulo, na segunda leitura, diz-nos: nós pregamos um Cristo que sofre. A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que São Francisco Xavier conhecemos-lo pelo símbolo da cruz. Que até para alguns poderia parecer, e era, sinal de martírio, para Paulo usava-o como sinal de salvação. E para nós é sinal de salvação. A cruz é sinal mais expressivo do amor. Eu costumo dizer que o sinal mais eloquente do amor é precisamente a cruz. No texto do Evangelho, e aos discípulos, até com o risco de perder alguns, Jesus propõe as bem-aventuranças. Lucas resume em 4 apenas, mas resume-as todas, e em 4 ais, antíteses. Começa por dizer: felizes os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Não é a pobreza em si que tem valor, é a atitude do pobre, que está sempre disposto a abrir o coração e a acolher. O pobre, como disse um dia deste no autocarro, tem sempre as mãos abertas para receber e dizer obrigado, mas também para partilhar. E fica feliz quando partilha. Havemos de reparar que as pessoas que têm um coração de pobre são aquelas que ficam felizes quando podem dar. Nada lhes rouba essa alegria. Felizes, diz Jesus, bem-aventurados, até os que agora tendes fome, porque haveis de ser saciados. Deus nunca deixa de saciar aqueles que nele confiam. Mas depois o resto não é castigo de Deus. Aqui não está como castigo de Deus, nem podia. Deus, suma bondade, não vive castigo, é consequência das opções. Eu, se opto por estar aqui, não optei por ficar lá fora. Eu, se opto por um caminho, tenho que renunciar a outro. E aqui trata-se disso. Ai daqueles que escolheram outros caminhos. Ai dos ricos, porque não sabem o que é a felicidade que o pobre pode sentir. E uma vez traduzi isto em São Gemil, num dia em que havia uma sardinhada, e eu disse: coitados, aqueles ricos, até esta gente, esses políticos, tomaram eles meter os beiços nesta sardinha aqui em cima deste pão, a correr molhinho, e não podem estar aqui. E se viesse aqui, estavam aí com guardas, com tudo, não estavam à vontade. Olha, abençoados nós que podemos saborear isto que eles não saboreiam e, sobretudo, não sabem este convívio. Bem-aventurados que podem estar aqui, porque todos nós estamos aqui, uns podem ter muito dinheiro, outros menos, mas estamos nesta situação de pobre. Se fôssemos uns famosos, não podíamos estar aqui. Se fôssemos uns políticos, não é que eles não se pudessem inscrever, mas não, conhecem muito pouco. A maior parte deles não conhecem o Padre Zé António, e ainda bem, porque senão inscreviam-se e vinham, iam saborear também o que é a alegria de partilhar e de conviver. Alegrai-vos e exultai, diz Jesus. E era esta palavra que eu queria, mais do que todos os outros, ficassem nos vossos ouvidos. Alegrai-vos e exultai. Às vezes queixamos-nos por coisitas pequenas, ou porque a mala é pesada, ou porque perdi ali aquilo. São coisas tão pequeninas diante da grandeza da felicidade que o Senhor nos oferece. Alegrai-vos e exultai, porque Deus nos ama imensamente e nunca serão
os nossos pecados a impedirem-nos o seu amor. Por isso é que São Francisco Xavier tinha uma oração mais ou menos assim: eu vos amo porque vós sois amor. Não vos amo para obter nada, mas amo-vos porque sois amor. Amar a Deus porque é amor é realmente o melhor que possamos fazer, porque este amor depois não fica parado. Este amor circula e leva-nos a amar os outros e a fazer felizes os outros. Por isso, como tantas vezes digo, e parafraseando um grande humorista português já falecido, façam favor de ser felizes, e eu acrescento, e façam felizes os outros. E com alegria professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos Jesus Cristo, que prometeu a bem-aventurança aos que têm fome e sede de justiça, e digamos confiantes: Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelo Bispo desta Diocese e pelos presbíteros e diáconos, para que no fervor da fé e do testemunho anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes converta o coração e lhes dê gosto de repartir com quem não tem, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que agora riem, para que lhes purifique os sentimentos, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos que são rejeitados e insultados, para que Jesus os una à sua paixão e lhes revele o mistério da sua cruz gloriosa, oremos. Senhor Jesus Cristo, quisesse experimentar a perseguição e a pobreza, a fome, a incompreensão e a dor, dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição e ensinai-nos a falar da felicidade que a todos prometeis, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Vamos ter aqui fazemos o ofertório. Estão aqui dentro.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo é eterno seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo é eterno seu amor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo, vos deu graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, os nossos bispos e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo particular, aqueles de quem mais nos lembramos nesta hora. E quantos na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar um dia na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cada vez penso mais que nada acontece por acaso. Mesmo a celebração hoje aqui, este domingo, este altar principal, a Juliana, hoje no calendário, sabem, o calendário tem sempre nomes de vários santos. Sabem que é o primeiro que vem lá no calendário de hoje? Santa Juliana. Sabia? Sabia, ela sabia. É o nome dela e é o dia da Santa Juliana. Às vezes nós podemos, coisas tão simples, fazer os milagres acontecerem. E eu acho que o amor é o grande milagre e o milagre é o amor. Por isso é que somos filhos de Deus e é nesta atitude de filhos amados de Deus e que ninguém se sinta rejeitado, que ninguém se sinta posto de fora, que ninguém esteja fora da comunhão. Às vezes não comungam sacramentalmente, muitas pessoas eu pergunto porquê que não o fazem, não é? Porque não estão fora da comunhão. Eu pergunto muitas vezes porquê? Mas que ninguém se sinta fora, porque Deus ama-nos com esse coração de Pai e por isso é que Jesus nos ensinou esta oração e que seja uma oração da fraternidade com todos, que amemos de coração e que saibamos estar, sobretudo, ao lado daqueles que um dia hão de interceder por nós, os mais frágeis, os mais doentes, os mais necessitados. Nunca nos cansemos de fazer o bem, porque quem o bem faz, o bem vai colher. Com confiança, com esperança, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nesta manhã os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo me purifique dos meus pecados e me guarde para a vida eterna.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentares com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas dizer-vos que daqui a 15 minutos sairemos da igreja, está bem? Até lá é 15 minutos, não é? Daqui a 15 minutos sairemos. Se puder sair um bocadinho antes também, porque nós estivemos aqui a celebrar este tempo todo. Podemos estar a visitar, mas nós vivemos o mistério da fé. Continuação de um santo domingo e em paz, que o Senhor vos acompanhe.